Olá, tudo bem? Esperando a Eliana entrar. Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu acenar aqui, só estou aguardando a nossa convidada hoje, que é a Eliana. Só um pouquinho, boa noite. Legal, o pessoal tá entrando. Só estou aguardando a Eliana, que vai. Ah, a Eliana entrou, deixa eu já chamar ela aqui. Oi, olá, boa noite. Pessoal, todo mundo entrando. Luiz Fernando, Maurício. Olá, Olá, tudo bem? olá, boa noite. Boa Boa noite, noite, tudo bom? tudo bem? Tudo bem. Então, já tem um pessoal online aí, uns amigos, pessoal que segue a gente. E hoje, então, a gente vai fazer uma live com a Eliana, tá? A Eliana está no processo seletivo para ser candidata a vereadora aí em São José dos Pinhais, né? Aqui vizinha a Curitiba. Eu conheci ela no evento do Novo lá em São José e eu tô dando o maior apoio, né? A gente está sempre se falando aí para ela ser pré-candidata. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a participação das mulheres na política, né? E a Eliana, pode começar então, vou passar a palavra para você. Fica bem à vontade. Boa noite para o pessoal, só dar uma boa noite ali para o Marco, para o pessoal que está entrando aí. Tem bastante gente já online. Bem, boa noite a todos também, todos sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai fazer essa live com a Indiara Barbosa, né, que ela foi candidata federal para deputada federal em 2018, né? E foi a candidata mais votada no estado do Paraná, com 31 mil votos. E agora ela é também pré-candidata a vereadora de Curitiba. Então, para mim, é uma honra tê-la você aqui comigo, fazendo essa live, Indiara, falando sobre a importância da mulher na política. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da mulher, assim, de uma maneira rapidinha, né? Que a história da mulher e o espaço dela que ela foi conquistando ao longo do tempo. Então, se a gente for voltar no tempo, há um bom tempo atrás, nos séculos 17, 18, a mulher era considerada como um objeto, não era considerada tendo a sua voz e a sua vez, né? Tanto que os filósofos, eles colocavam que a mulher, ela servia para ser mãe, servia para procriar e servia para servir o seu marido. E essas coisas foram mudando, né, ao longo da história. Aí, no ano de 1934, surgiu uma lei, né, na Constituição, que colocou o voto feminino. E também uma deputada chamada, uma mulher chamada Carlota Pereira de Queiroz, ela foi a primeira deputada mulher no Brasil. Ela que começou aqui também no Brasil tentar um espaço maior para a mulher. Ela dizia assim que ela escreveu um novo capítulo na história do Brasil, se iniciando dentro da política como deputada federal. E daí, ao longo da história, a mulher foi conquistando seu espaço. Mas como a história é dinâmica, no século XIX, com o surgimento do feminismo, houve uma mudança nos conceitos. E esse feminismo, esse grupo, ele se espalhou pelo mundo todo, buscando mais igualdade, respeito com umas novas formas de agir e de pensar. Então, Indiara, eu queria saber o que você pensa sobre essa evolução da mulher na história
desde o começo, desde lá do século XVIII, XVII, até hoje, no século XXI, o quanto que a mulher progrediu e também você, quais foram as suas dificuldades desde a sua primeira campanha para deputada federal e agora também para vereadora, pré-candidata a vereadora de Curitiba? Legal. Então, eu falo que, se for pensar, é pouco tempo, né, que a mulher vota, então, há 86 anos só, né, foi no século passado, né, que a mulher conquistou o direito a voto, e, quer dizer, é pouco tempo se a gente for considerar a história da civilização, né, mas, por outro lado, é muito tempo, e a gente ainda tem uma participação pequena da mulher na política, né. A gente tem alguns índices aí que variam da esfera municipal, estadual e federal, entre alguns casos 5%, 7%, 15%, mas dificilmente chega a 20% ou 30%. Então, eu falo que a gente ainda tem que evoluir muito, né? E isso não só na política, como também, eu acho que eu falo que eu sou muito defensora das mulheres na liderança, né? Não só na política, mas também na iniciativa privada, né? Porque hoje eu trabalho na iniciativa privada, né? Eu sou auditora contábil, tenho um cargo, sou gerente sênior, então tenho um cargo mais sênior, trabalho muito com diretores de empresas, diretorias, conselho de administração, com alta gestão. E eu falo que, esses dias eu estava conversando com um grupo de mulheres que, em muitas das reuniões que eu participo, eu sou a única mulher. Eu participei esse ano de várias reuniões de conselho de administração, em que está o presidente, os diretores, os conselheiros, e não tinha mulher. Às vezes, quando tem, é a secretária, né? Então, acho que a gente ainda tem que evoluir muito nessa questão das mulheres na liderança, né? Se a gente for pensar hoje, as mulheres, mais da metade da população, muitas vezes tem até um nível educacional, em média, mais alto que os homens, né? Estudam mais tempo que os homens, mas às vezes tem essa dificuldade para chegar nos cargos de liderança. Então, eu acredito muito que a gente precisa ter mais mulheres, né? Eu sempre cito, quando eu falo dessa questão de mulheres, um livro que eu gosto bastante, que se chama Faça Acontecer. Ele é da Sheryl Sandberg, que é uma mulher que foi diretora do Facebook, e ela analisa, ela fala isso, né? Mulheres na liderança. Por que a gente tem poucas mulheres na liderança? E ela analisa, ela fala assim, hoje ela tem uns 50 anos, e ela fala, quando eu tinha 20, quando eu estava na faculdade, há 30 anos atrás, eu pensava assim, tem poucas mulheres, mas está mudando, né? E o cenário está mudando. E ela fala, mas se passaram 30 anos e não mudou muito, né? A mudança é muito lenta. E aí ela começa a analisar os motivos, né? Por que a gente tem poucas mulheres? E ela chega em 2 motivos que são muito culturais, né? Na verdade, ela analisa, são 7, 8 capítulos, analisa vários, mas eu classifico em 2 principais grupos. Um deles é a questão de hábitos e de cultura, da divisão das atividades em casa. Então, da mulher assumir mais atividades em casa ou com a educação dos filhos do que os homens. E aí, com isso, ela acaba se dedicando menos à carreira do que os homens. E acho que é um fator importante, acontece muito. Falo que às vezes a gente vê ainda hoje, né, meninas novas de 20 anos, 20 e poucos anos, estão começando ainda a entrar no mercado de trabalho, já se preocupando que, mas eu quero casar, e quando eu casar eu vou ter que abrir mão da minha carreira e tal. Então, é uma coisa que acontece. E o outro motivo, daí ela relaciona muito a questão de características, de diferenças entre as características das mulheres e dos homens. Por exemplo, às vezes a mulher assume mais risco, ao contrário, né? O homem assume mais risco que a mulher. E a mulher, ela fica mais insegura. Também, o que acontece? Como a gente já tem mais homens na liderança, então, quem avalia quem vai subir são os homens, quem controla são os homens, e aí eles fazem as coisas conforme eles acham melhor, enfim, conforme, eles valorizam mais as características que eles se identificam. Então, eu acho que a gente tem
eu entendo muito que a gente tem que trabalhar nesses fatores, sabe? Em conversar sobre eles, em educar, né, as nossas crianças para que elas sejam diferentes, né? Eu tenho um filho homem, então tenho uma grande responsabilidade, né, em fazer com que, né, ele seja diferente. Eu tenho muitas mulheres que trabalham abaixo de mim, então também incentivar elas e falar sobre essas questões para que a gente tenha mais, né, para que a gente consiga, eu falo muito assim, ter uma mudança exponencial. Não adianta ser no ritmo que a gente está tendo, tem que ser um negócio mais rápido, né, para que a coisa mude, né? Até a Isis, isso mesmo. A Isis está participando aqui com a gente, só comentar que ela também é pré-candidata aqui em Curitiba, e ela comentou que a gente precisa ter muita determinação, né? Que a mulher está cada vez mais ocupando o seu espaço com determinação, né? E hoje as mulheres, elas representam a metade do eleitorado no Brasil, e a gente vê que é a minoria que está lá no legislativo, no executivo e no judiciário. E é aquilo que você falou dessa autora desse livro, que hoje as mulheres, acontece de elas se dedicarem muito à família, né, no cuidado com os filhos, na família como um todo, acabam deixando esse lado da carreira um pouco de lado, e às vezes até o que acontece quando os filhos crescem, aí às vezes acontecem das mulheres se formarem. Eu tenho muitos exemplos de pessoas amigas que fizeram isso. Se formam até depois e daí acabam tendo uma carreira no futuro aí. Né? Então, isso... Mas o que será que falta em Indiara para que as mulheres tenham mais protagonismo na política? Que apareçam mais, que tenham mais vontade de entrar na política. Por que será que... Eu acredito muito que as dificuldades, de certa forma, estão relacionadas, né? Tem essas questões que a gente falou, das mulheres assumirem mais funções em casa e daí poderem se dedicar mais com outras coisas. Tem a questão de ter tempo, né? Até citando o meu exemplo, né? Eu sou divorciada, mas eu tenho um filho, o Luigi, que tá aqui até comigo, né? Mas, por exemplo, essa parte eu falo que eu não posso reclamar, porque o pai dele é muito presente, né? Então a gente tem uma guarda compartilhada, ele é presente 50% do tempo, né? A gente fala que a gente divide 50%, então como ele é muito presente, ele toma conta do Luigi, que é o nosso filho, né? Tem alguns dias na semana que ele fica com ele. Então, com isso, eu também consigo ter me dedicar a outras coisas, né? Como a questão da política, por exemplo. Mesmo com o trabalho e eu tenho esse interesse na política, eu consigo me dedicar a isso, né? Exatamente. Até o pessoal está participando também, né? Tem uns colegas meus, até do meu trabalho, o Léo, que é um grande incentivador meu aqui, sempre me incentivou nessa questão da política, e ele fala que tem a questão histórica também, né? Então, com certeza, o passado conta muito, né? Mas até uma curiosidade também, na campanha, eu também eu tinha alguma dificuldade para envolver as mulheres, não só na questão de participar, mas até de se interessar por política, sabe? Sabe quando você vai abordar as pessoas na rua, até para pedir o voto ou para falar, né, sobre política, eu encontrava muita resistência, e mais das mulheres do que dos homens, sabe? A mulher falando assim, não, eu não gosto de política, eu não quero me envolver, não quero saber, não vou votar em ninguém. E aí eu sempre ficava frustrada, né? E até falava, poxa, mas você tem um filho, às vezes a mulher com um filho pequeno, né? E falava, poxa, você tem um filho pequeno, a política é importante para o futuro do seu filho, né? Você participar é importante. Então, acho que precisa ainda muito dessa conscientização, sabe? Da gente conversar sobre os assuntos para que as pessoas se interessem mais, né, com relação à política e se envolvam e percebam que se elas querem mudança, tanto no sentido de se a gente quer políticos melhores, a gente precisa se envolver, não adianta só ficar reclamando, né? Quanto nessa questão das mulheres também, né? Eu participo de alguns grupos de mulheres, um deles é até tem Mulheres do Brasil, Mulheres Executivas, e mesmo dentro desse grupo, que são só mulheres que querem se envolver com a sociedade, enfim,
é difícil você achar mulheres que querem ser candidatas, né? Então, elas sabem que precisa ter mais mulheres na política, mais mulheres na liderança, só que às vezes elas mesmo não tomam a decisão de se envolver para tentar mudar esse índice, né? Então, se a gente quer mudança, a gente precisa se envolver. É como o seu amigo falou, isso é uma questão histórica, é uma questão cultural também, porque as mulheres acabaram, acho que, se acomodando também nessa questão. Por isso, a importância do debate, de falar sobre esses problemas da mulher mesmo, problemas de carreira, problemas da violência que a mulher sofre, né? Tanto que em 2006 foi criada a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que também é uma pauta feminina, mas que são leis que são decididas e criadas, às vezes, por homens, né? Existem até no Congresso muitas pautas femininas, mas que, às vezes, são os homens que acabam criando e as mulheres, às vezes, não têm esse protagonismo, né? E também tem um outro assunto, sobre a questão da mulher. Tem uma pesquisa que foi um site do gerenciamento político, que diz que quando uma mulher é eleita, as chances que haja corrupção em seu governo é menor. E quando as mulheres possuem maior representatividade na política, mais recursos são investidos em saúde e educação. E eu acredito nisso mesmo, que isso realmente acontece, né, Indiara? Porque as mulheres, elas são mais sensíveis também e para perceber essas dificuldades e esses problemas que existem também na educação, na saúde e nesses temas aí que são tão importantes. O que você acha sobre isso? Principalmente sobre a questão da corrupção no mundo, no Brasil, né? Eu acho que, né, a gente está vendo algumas pesquisas que mostram isso, né, que às vezes as mulheres têm índices de corrupção menores, ou enfim, estão conduzindo melhor as crises nos seus países, por exemplo, no caso do coronavírus agora, né, do que os homens. Eu acredito assim, até por um fator que a própria Sheryl Sandberg ela aborda no livro dela também, que é essa questão, assim, a mulher, geralmente, para ela assumir um desafio ou uma função mais alta, ela tem que se sentir muito bem preparada. Então, às vezes, ela só entra quando ela realmente sabe que ela está bem preparada, né? Então, por isso que algumas mulheres que chegam nos cargos de liderança, elas realmente estão muito bem preparadas, ou até na política, nos cargos mais altos da política, né? Elas só chegam lá quando elas se sentem muito bem preparadas. Mas não significa que porque elas são mulheres, né? Enfim, tem homens também que têm desempenhos excelentes nas suas áreas, enfim. Claro. Então, acho que é mais uma questão, assim, de que essas mulheres que chegaram, elas já passaram por um processo e estão muito bem preparadas, né? Mas eu acho que é importante, sim, a questão que você falou de ter mulheres nos representando, por exemplo, na Câmara dos Deputados, para discutir as pautas relacionadas à mulher, como você falou, violência doméstica, questão do aborto. Então, a mulher precisa ser ouvida também, e por isso é importante que a gente tenha políticas, mulheres, deputadas, mulheres discutindo esses assuntos, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no pessoal que está comentando. A Cristiane, a minha telinha tinha travado, agora que voltou aqui de comentário. A Cristiane está falando ali que são vários os motivos que levam a ter menos mulheres, e ela acredita que o principal é essa questão de que a mulher se dedica mais à família, né, e a vida pública exige muita dedicação. Então faz sentido sim, né, eu concordo, porque muitas vezes a mulher, até dos políticos que estão lá, quem toma conta da casa e dos filhos são as mulheres. E aí o homem consegue se dedicar muito mais, né? Então, por isso que é importante que a gente também falar sobre isso para conscientizar os homens, para que eles ajudem em casa.
Sim, que compartilhem mais, né, as tarefas também domésticas, né, em relação à família, né? Exatamente. Para que a mulher consiga participar e para que ele também tenha um ganho com relação a isso, né? De estar presente em casa, de se fazer presente na educação dos filhos. Então, com certeza, é um assunto que a gente tem que... Um completaria o outro nesse sentido, né, Indiara? Certo? Sim, com certeza. A gente vê, assim, sim, alguns países que são comandados por mulheres, né, têm um maior desenvolvimento na economia. Basta ver a Alemanha, que é a quarta maior economia do mundo, né, que é comandada por uma mulher, pela chanceler, né, a Angela Merkel, né? Tem tantos outros exemplos de mulheres também poderosas, a Jacinta Ardern, que também é presidente da Nova Zelândia. A gente vê o quanto que ela está se empenhando e que é um país que venceu esse problema agora da Covid também, né? Venceram de uma forma assim, bem positiva. E exemplo assim, de muitas mulheres poderosas que passaram aí pelo mundo. Exemplo, a primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle, né, Michelle Obama, ela foi fundamental também para que o marido fosse eleito, né? Ela dizia assim que não espere que o mundo seja justo para começarmos a ser vistas. Então, essa é realmente a importância da participação da mulher na política, de se interessar mais, de debater mais, de não ter medo de participar, porque a gente vê muito aquilo que você falou mesmo, que às vezes a gente aborda as pessoas, aborda as mulheres, e elas não querem, não se interessam, né? Então, sim, isso depende muito da gente conversar, debater agora mesmo, nessa live que a gente está conversando sobre isso, né? Mas também aqui no Brasil, a gente também tem mulheres poderosas, né? Com certeza. A gente vê hoje que nós temos 77 deputadas federais, 7 senadoras no Congresso, e a primeira mulher indígena também, que foi eleita pelo estado de Roraima, né? A Joênia, né? Que luta pelos direitos dos índios e de seus costumes, que também era um povo que também está precisando de uma líder, e ela realmente é uma líder. Né? Então, e a gente também tem as mulheres do Novo, né? Que também estão se destacando na política, né? A Adriana Ventura, a Laura Serrano, a Júlia Luce, a Janaína Lima, e futuramente aí quantas outras que também não vão entrar pelo Partido Novo, né? Que são também, que estão levantando, estão fazendo coisas boas dentro do Congresso, nos seus estados, né, nos municípios, no caso da Janaína, que é lá de São Paulo. Então, essa E o que você acha, Indiara? Quais as dicas que a gente poderia dar para a mulherada aí se interessar e ingressar mais na política? O que a gente poderia fazer que isso acontecesse mais, que elas se interessassem mais mesmo? Vou até comentar um pouquinho antes de responder. O pessoal está comentando. Opa. Tá bom. O pessoal está comentando ali. Até a Rosana falou, né? Não existe homem e mulher melhor ou mulher melhor, né? Eu concordo exatamente com isso, né? Que foi o que eu disse, né? Às vezes é uma coincidência da mulher tá mais bem preparada, né? De algumas mulheres estarem mais bem preparadas. Até porque, por exemplo, a gente também já teve uma presidente mulher, né? E nem por isso ela era a mais competente, né? Então, é só porque era mulher, né? Então, independente de ser mulher ou homem, enfim, o importante realmente é estar bem preparado. Ter competência para exercer, né, a função. Exatamente. Aí, até a Tamara também falou da questão, que é um ponto importante relacionado ao que você também perguntou. Às vezes, a gente tem que entender por que a gente tem medo, né, de se envolver. Então, às vezes tem pessoas que têm vontade, mas às vezes não se sentem seguras ou têm medo de se envolver. Enfim, então, as mulheres também têm que acabar se livrando desses pensamentos, né? Tem que se sentir mais segura e tem que participar mais. Como eu disse, o que eu, na verdade, até falando da minha vida pessoal um pouco,
eu nunca percebi muito essa questão de diferença entre homem e mulher. Eu não sei se porque na minha casa, a minha mãe até, ela é médica veterinária, ela fez faculdade numa época que só tinha 80 alunos e 3 mulheres, então ela era, né, uma mulher no meio de um monte de homem. Ela foi trabalhar no interior do país, e em sítio, em fazenda, enfim, onde a maioria era homem, e ela sempre tratou a gente em casa, eu e meu irmão, eu tenho um irmão, muito igual. Então, a gente nunca, sabe, pensou nisso, tem diferença entre homem e mulher. Não, a mulher vai atrás do que ela quer e vai conseguir o que ela quer da mesma forma que o homem. Tem que estudar, tem que trabalhar, né, ela sempre incentivou a gente dessa forma. Lutar, e eu, né? Sim. Exatamente, e eu sempre pensei que não tinha diferença nenhuma. E eu falo que eu só fui perceber realmente essas diferenças que eu entendo que existem no meu trabalho, hoje, que eu ocupo um cargo mais de liderança. Então, quando você entra, é todo mundo igual. Só que quando você está num cargo de liderança, onde você olha para o lado e a maioria é homem, e acima quase todo mundo, 99% é homem, aí você começa a perceber realmente as diferenças que tem, né? Então, eu acho que o principal é isso, é você falar sobre essas diferenças, você tentar e trazer os homens também, né? Então, acho que isso é uma pauta importante, por exemplo, Sim, até... trazer os homens para esse debate, Isso. né? Até se a gente olhar na nossa live, tem vários homens participando, comentando, né? E vários homens também que apoiam essa causa, né? O meu amigo Léo falou que apoia. Eu tive já outras pessoas durante a minha campanha que falavam para mim, eu vou votar na Indiara porque eu acho que precisa de mais mulher. Então ele apoiava a causa das mulheres. Então quando a gente trouxer todo mundo para o barco, para a discussão e para apoiar a causa, eu acho que a gente consegue realmente ter uma mudança, né? Tem que... Essa consciência está mudando também, né, Indiara? Exatamente. Apesar de a política ser assim mais de um universo masculino, essa consciência realmente está mudando. Tanto que agora tem essa lei que fizeram, agora não, já faz um tempo, né? Foi no ano 2010 que colocaram a lei de 30% da questão das cotas, né? Eu até acho que não deveria existir lei para isso, eu acho que deveria ser uma coisa mais aberta, mas mesmo colocando essa cota de 30% da participação das mulheres, mesmo assim a gente ainda não vê, né, muita vontade das mulheres participar. Apesar dessa imposição dessa lei, né? Mas vamos torcer que as coisas mudem e que fiquem diferentes, né? E que, dependendo da luta de cada uma de nós e também das pessoas que a gente consegue envolver, talvez a gente consiga, a longo prazo, mudar essa situação, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu também concordo com você, eu também acho que não deveriam ser obrigatórias as cotas, né? Porque eu acho que a cota em si não resolve o problema, né? Como até você tinha comentado antes, a gente tem, na eleição passada, na eleição de 2016, tem um dado, agora não me lembro exatamente, mas que teve milhares de mulheres laranja, né? Ou seja, a mulher não teve nenhum voto, nem o dela própria, ou porque nem ela acreditava na candidatura dela, ou porque ela nem sabia que era candidata, né? Porque era colocado o nome dela lá e ela não sabia. Então, eu acho que as cotas em si não resolvem o problema. Vai ter pessoas que vão burlar isso, e tem em todos os partidos. A gente também viu na própria eleição passada, nos casos do próprio partido do Bolsonaro, enfim, situações, né, de candidatas laranja. Então, a gente sempre fala isso, que no Novo, todas as candidatas são candidatas para valer, né? Pessoas que realmente querem mudar, querem fazer a diferença, e aí a gente vai tentar mudar. Eu acredito muito naquilo que eu falei, que a gente precisa não só pensar no longo prazo, e sim numa mudança mais efetiva, numa mudança exponencial, porque o longo prazo vai demorar muitos anos, então a gente realmente tem que,
pensar em soluções, em conversas, enfim, para que a gente tenha uma mudança mais rápida, para que a gente consiga ter uma igualdade maior, né? Como a gente falou, como você mesmo falou, às vezes as mulheres estudam mais tempo, então tem maior preparo, mas às vezes não estão lá ocupando os cargos de liderança. Então, a minha ideia é trabalhar muito para isso, para que a gente tenha uma mudança mais rápida, mais efetiva. Vamos torcer que isso aconteça agora nessa eleição de 2020, que tem bastante mulheres se candidatando, né? E que elas realmente façam a diferença, que nós, né, com a nossa consciência, a gente consiga fazer a diferença, deixar o mundo um pouquinho melhor, o mundo que a gente vive dentro do nosso município, você no município de Curitiba, eu aqui em São José dos Pinhais, que as pessoas, de uma forma geral, não só as mulheres, todas as pessoas, acreditem realmente que a gente possa fazer um trabalho diferente, que a gente possa envolver mais pessoas, que a gente possa ter fazer um trabalho efetivo dentro da educação, que tem muitas, na maioria, né, na educação, na maioria são mulheres, né, Indiara? As professoras, os professores, que a gente possa, até na educação, de repente, colocar alguma coisa para debater essa questão da participação já das mulheres, já na adolescência, na juventude, né, que tenham mais essa participação. Com certeza. Seria bem importante, né? Com certeza, então, com certeza. E você gostaria de falar mais alguma coisa, algumas considerações finais, ou algum comentário aí, que o meu aqui na minha tela travou, sabe? Tem hora que dá uma travada mesmo, né? Mas várias pessoas ali dando nos últimos comentários, né? Falando da questão, a Cristiane, que está participando bastante com a gente, falando que é difícil quando dentro da própria família já tem o machismo, uma criação machista, que prejudica daí tanto a confiança da mulher quanto a própria criação dos filhos, né? Às vezes vai criar os filhos já com essa cultura, então realmente é difícil, mas a gente tem que tentar mudar, né? Eu falo que eu também conheço casos de pessoas, de homens, que tinham um pensamento mais machista, que às vezes nem percebiam que tinha esse pensamento, mas aí, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho, apesar, né, como eu falei, de ter poucas mulheres na liderança e tudo, é um assunto que a gente sempre está falando, então a empresa tem essa preocupação de trazer mais mulheres para a liderança, então, por exemplo, sempre no Dia da Mulher, no Dia das Mães, tem eventos sobre esse assunto, e aí eu acho muito importante, e às vezes o homem, que ele não percebe que ele tem um comportamento machista, ele começa a pensar naquilo. Eu tive uma situação de um colega que uma vez ele falou, nossa, eu nunca pensei nisso, mas agora que eu tenho filhas, mulheres, que estão ficando moças, que estão crescendo, sim, eu não quero... Aí ele vai sentir isso na família dele, né? Isso, exatamente. Aí ele começa a perceber que aquilo é ruim, né? Pode ser ruim. Então, eu acho que isso é muito importante, né? O pessoal também está muito elogiando, tá? Falaram aqui que em 2020, 2022, com certeza vai ter uma mudança nas eleições desse ano e nas próximas. A gente também... Agora eu estou vendo aqui os comentários em diário. Eu vi aqui da Dene, ela colocou essa visão política deveria se iniciar na escola, né? Aquilo que eu falei, que esse debate já deve começar na escola mesmo, né? A Mary falou, o empoderamento feminino de uma mulher reforça o crescimento e o fortalecimento do papel de todas as mulheres na sociedade, e é isso mesmo, a gente tem que se empoderar e para se empoderar tem que ter uma liderança, e essa liderança pode ser, sim, na política, né? Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, né, Eliana? Eu fico muito feliz, né, de participar com você. Como eu falei, espero muito que dê certo aí em São José dos Pinhais, né? Até para quem não sabe, em São José dos Pinhais e Curitiba são as duas cidades do Paraná que a gente vai ter uma chapa completa, né, com candidato a prefeito, sim, e candidatos a vereadores, né? Então, São José dos Pinhais está precisando muito de renovação política, né?
A gente... Aqui em São José nós temos há muitos anos, Indiara, eu acho que mais de 20 anos, as mesmas pessoas liderando. Sabe, no começo até, beleza, tudo bem, já fizeram bastante coisa, né? Mas realmente a gente precisa de renovação. De renovação, né? Aí o Maurício também perguntou ali se o Partido Novo teve um papel importante na participação de vocês na política. Para mim, sim, né, no sentido de que realmente eu acredito nas ideias do partido, que é um partido diferente. E uma coisa interessante também, até para comentar em relação a esse assunto, é que eu não sinto no Partido Novo nenhum tipo de preconceito, de dificuldade por ser mulher, né? Tem mulheres de outros partidos que eu já ouvi falar, enfim, as coisas são mais difíceis, não tem espaço para mulher. No Novo eu não sinto isso. Então, tanto que, né, como você mesmo falou no início, mesmo sendo mulher, né, eu fui a candidata mais votada. Então, a competição é de igual para igual, todo mundo, não tem diferença, sim, né? Eu, da mesma forma, Indiara, eu sinto assim, desde que eu entrei participando do partido, que eu fui convidada a participar das reuniões para conhecer melhor o partido, eu me sinto bem à vontade, não sinto preconceito nenhum e sinto um apoio assim muito grande do partido para que realmente a gente chegue lá e que a gente faça a diferença, né, com todos os princípios, valores e todas as coisas boas que realmente tem o partido, né? Com certeza. Acho que é essa a ideia, então. Acho que fica, né, o recado para as mulheres, até que estão nos ouvindo aí, que participem também mais da política, né? Que se a gente quer mudança, a gente precisa se envolver. Se a gente quer os dois tipos de mudança, né? Se a gente quer renovação na política, a gente precisa entrar na política para mudar. E se a gente quer mais mulheres também, a gente precisa participar. E os homens também. Convencer mais, né? Isso, exatamente. Convencer as mulheres que estão do seu lado também, né? Às vezes tem pessoas que eu falo que eu pensava em entrar na política. Mas eu pensava, vai ser uma coisa de longo prazo, um dia, depois que eu me aposentar. E aí uma das pessoas do Novo acabou me incentivando, né? Me chamando, foi uma mulher, inclusive, né? Não, Indiara, vamos lá. Se você quer, tem que ser agora, você consegue. E aí, por isso, eu me dispus, enfim, e topei assumir esse desafio. E a gente também é responsável por isso, incentivando outras pessoas, outras mulheres, para participar e mudar esse cenário. Acho que é isso. Às vezes até a gente pode, de repente, não se sentir tão preparada, mas ao longo desse caminho, dessa trajetória de preparação mesmo com esse processo seletivo, a gente vai se sentindo mais preparada, mais empoderada, né? Eu queria ler um comentário aqui da Isis. A Isis, ela diz que em São José dos Pinhais, a política já está monopolizada. O Novo tem que mudar a característica desse cenário. Então, as pessoas, Indiara, elas estão querendo mudança. Elas precisam de mudança. E a mudança vai acontecer, eu tenho certeza que a mudança vai acontecer assim, dessa forma. A gente entrando e tentando fazer o melhor possível, né? Com certeza. Que é essa a intenção mesmo, né? Com trabalhar certeza. sério, com responsabilidade, não é? Com certeza. E às vezes tem que equilibrar os papéis, né? Que nem eu aqui, com meu filho, em casa, tem que... Isso daí é normal. Ainda mais quando eles são crianças, né, Indiara? Pois quando eles são pequenos, né? As minhas eu tenho 2 filhas moças já, e uma já é independente também, então elas, na verdade, elas me ajudam bastante. A minha família me ajuda bastante. Então, isso eu acho que é muito importante, né? O apoio da família também. Sim, com certeza. A família é fundamental nesse processo. Ainda mais no caso para a mulher, né? Que eu, apesar de ter as minhas já crescidas, né? Independentes, apesar disso, a gente também tem ainda o papel de mãe, de mulher, né? De cuidar da família como um todo.
Com mas certeza. que fica mais tranquilo também, né? Para se dedicar nesse novo desafio, né? Que é um Com desafio certeza. mesmo. Né? Com certeza. Então. Mas legal. Obrigada, então. Se você quiser fazer a mensagem final, então, Eliana, fica à vontade. Tá bom. Então, eu agradeço todas as pessoas que participaram dessa live com carinho e que pensem com carinho sobre tudo que nós conversamos aqui e que se engajem mais também nessa luta para a gente conseguir esse espaço maior dentro desse universo político, que é um universo mais de homens, mas que a gente pode transformar essa realidade. E que bom que quanto mais mulheres entrassem para a gente deixar esse mundo um pouco melhor de se viver, né? Cada um no seu município, mas de uma maneira geral, mesmo sendo cada um no seu município, atingindo, né? Atingindo o país todo e, de repente, o mundo como um todo também. Então, eu agradeço muito a você, Indiara, de participar comigo dessa live. Para mim é uma honra ter você aqui. Tenho certeza que você vai ser uma vitoriosa. Disso eu não tenho dúvida, sabe? E que vai dar tudo certo, tá bom? Legal. E que eu agradeço a presença de todas as mulheres, de todos os homens que participaram, tá? E é isso. Um beijo para todos, tá? Obrigada. E boa noite. Então. Boa noite, obrigada. O Marinho, deixa eu até fazer um comentário último. O Marinho também está aqui, que é o nosso pré-candidato a prefeito de São José dos Pinhais, né? Também participou. Ele fez uma live hoje e também está participando aí da nossa. Sim. Obrigada. Sim, isso mesmo. E é isso aí. Tá participando. Vamos, é vamos junto, mas temos ainda trabalho pela frente nos próximos meses. Bastante trabalho. Vamos trabalhar bastante, né? Isso aí. Beijo. Obrigada, um bom. beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.